Olá, e vamos continuar aqui o nosso estudo. E para fechar esse nosso estudo aqui sobre funções, né, as funções básicas, eu vou apresentar para vocês aqui, de forma bem tranquila, bem rápida até, as funções modulares, racionais e composição de funções. Legal, então começando aqui com a função modular, a função f de R em R, tal que a incógnita da função seja módulo, esteja, aliás, em módulo, né? Que em matemática, o que significa esse módulo? Valor absoluto, somente valores positivos. Isso é, módulo, que é representado por essas duas barras verticais, de -9 é mais 9. Módulo de -123 é mais 123. Módulo de 34 é igual a 34. Certo? Então, a função modular é quando a nossa incógnita aparece em módulo. Legal? Vamos dar uma olhada aqui graficamente como que ficaria isso, né? Então, o módulo, né, a gente pode buscar aqui no teclado, ó, tá vendo aqui aparece duas barras o A, ou vocês podem usar aí essa barra no teclado mesmo, tá? Do notebook, do PC aí de vocês, tá? Então, ó, nós temos o módulo, essa é uma função modular. Módulo de x, isso é, nunca vai ter valores, né? Se o x estiver somente dentro do módulo, nunca vai ter valores negativos para a imagem, isso é, para f de x, para o eixo y. Então, cria essa forma aqui de gráfico, tá? Se vocês forem mudar, vocês mudarem números, ó, tá vendo? Somei mais um, você tem um deslocamento aqui de uma unidade à esquerda, né? Se você subtrair um, você tem um deslocamento de uma unidade à direita, isso tudo dentro do módulo, tá? Você pode ter aqui, você também pensar, ó, num x quadrado, tá? Então aqui seria o quê? Uma função, certo? Que a gente tem aqui sempre no na parte positiva de y, até aí tudo bem, mas se por acaso vocês colocarem aqui, ó, x quadrado menos 4, olha só como é que fica a função, tá? Então, ao invés dele continuar aqui, ó, essa curva, ir até o 4 e subir, ele vai ser positivo. Então, ele sobe na parte positiva, invade aqui, ó, mais 4 e desce até o outro lado da raiz, né? Lembrando que as raízes é -2 e mais 2. Legal? Então, tem outra situação que agora na parte externa, pessoal, aí começa a mudar, né? Porque é externo, se estiver fora do módulo, então a gente tem situações que pode ter valores negativos para y, né? Para fy, por exemplo, ó, módulo de x vezes x. Se esse x aqui de fora for negativo, vai ser negativo o f de x. Se ele for positivo, vai ser positivo sempre, certo? O módulo sempre vai ser positivo, mas o que está fora, não necessariamente. Tá? Se tiver uma soma externa, ó, mais 2x, olha o que acontece. O x de fora, né, ele pode ser negativo, de fora do módulo que eu falo, né? Ele pode assumir valores negativos. Então, quando ele for negativo, nós teremos sempre, né, o resultado negativo. Por quê? Porque o módulo, ele é positivo. Então, para todo x negativo nesse caso, a gente vai ter um f de x também negativo. Legal? Então, são funções aí diferentes, né? Como eu disse, falando rapidamente, que não são funções tão usuais assim, funções que aparecem com frequência para a gente. Legal, voltando aqui, nossa aula, vamos falar agora de uma função bem legal, que é a função racional. Essa função é aquela que é expressa quando a gente tem razões de polinômios, isso é, quando a incógnita aparece no denominador. Tá? A gente pode ter um polinômio aqui, tá? Somente com número, mas a incógnita tem que estar no denominador, certo? Aí, pessoal, numa função racional, a gente normalmente se depara com assíntotas, tá? Sempre vai ter alguma assíntota. Assíntota vertical, isso é uma linha imaginária na vertical, que o gráfico nunca cruza por essa linha, e assíntota horizontal, né? Que
mesma coisa, né? O gráfico jamais passa essa linha horizontal, certo? Então, as assíntotas são linhas imaginárias de regiões, né, de proibição. O gráfico não vai passar por ali, tá? Tem algumas regras para a gente definir, né? Quando e qual é a assíntota vertical e horizontal, tá? A assíntota vertical é sempre aquela que ah, gera, pode gerar, né, uma indefinição matemática. Zerar, por exemplo, aqui o denominador, certo? Já vou mostrar para vocês. A assíntota horizontal, a gente pode usar esse critério. Ó. A gente tem ax elevado a n dividido por bx elevado a m. A gente verifica o expoente das incógnitas, tá? Sempre o maior. Então, se o n for menor do que o m, o eixo x é a assíntota horizontal. Se o n for maior do que o m, não haverá assíntotas horizontais. Se o n for maior, vai ter só a vertical. Se o n for igual a m, a assíntota horizontal será a razão entre os coeficientes a e b. Simples assim, certo? Então, vamos criar alguns gráficos. Por exemplo, esse daqui, ó, f de x é 1 sobre x. Em cima, o x está elevado a zero, não tem x. E embaixo, o x elevado a 1. Então, a gente cai nessa situação. Ó. Em cima é zero e embaixo é 1. O n é menor do que m. Então, o eixo x é a assíntota horizontal para essa função que está aqui. E a assíntota vertical? É só a gente olhar. O x ele não pode assumir qual valor? Ele não pode assumir zero. Então, a assíntota vertical vai ser quando o x for igual a zero. Legal? Vamos traçar, então, para a gente ver isso. Ó. Voltar aqui no Desmos também, bem tranquilo. Vamos fazer 1 sobre x. Olha lá. Olha só como que o gráfico ficou, né? Então, ó, percebam, a assíntota vertical é exatamente o eixo y. Tá? O x não pode ser zero. E quando o x é zero, é o eixo y. E a assíntota horizontal é aquela assíntota que o n, né, o expoente do de cima é menor que o de baixo, então é o próprio eixo x. Então, aqui, o eixo y e eixo x são as assíntotas nesse caso. Legal? Pegar mais exemplos aqui, ó. Esse outro exemplo. 2 dividido por x menos 1. O x ele não pode assumir qual valor? 1. Porque 1 menos 1 dá zero. Não pode ser zero aqui. Então, a assíntota vertical vai ser o 1. O x não pode ser 1. Tá? E a assíntota horizontal? Em cima não aparece nenhuma incógnita. Então, é um x elevado a zero. E embaixo é x elevado a 1. É igual ao anterior. O próprio eixo x vai ser a assíntota horizontal. Vamos ver, então? Eu esqueci como que é a mesma função. É 2x menos 2 sobre x menos 1. Legal. Vamos voltar aqui, ó. 2 sobre x menos 1. Peraí que deu problema aqui. X menos 1. Olha lá. Então, percebam o seguinte, ó, a assíntota horizontal é o eixo x. Ó, as duas curvas não vão passar jamais pelo eixo x. Agora, a assíntota vertical é esse ponto aqui, ó, entre o 0 e o 2, que é o 1. Tá? Então, essa assíntota aqui, tá vendo? 1, ó, o gráfico não passa por aqui de forma alguma. Tanto na curva que vai verticalmente para cima, né? Não passa pelo x igual a 1, como aqui para baixo. Não passa por x igual a 1. Legal? Vamos lá, voltando aqui, ó. Aqui a gente tem 4 menos 2x dividido por 1 menos x. Embaixo não pode ser 1, porque 1 menos 1 é 0. Então, a assíntota vertical é 1. E aqui, ó, o expoente do x em cima, ele é o quê? Ele é o 1. E embaixo também é o 1. Legal? E aí, qual que é o critério que vai cair? Bom, vai cair nessa situação, né? Ó, n é igual a m. A assíntota horizontal vai ser coeficiente A dividido pelo B. Quem que é o coeficiente A nesse caso aqui? Ó? É o menos 2. Quem que é o coeficiente B? O menos 1. Menos 2 dividido por menos 1 vai dar 2.
Vamos traçar, então, ó, 4 menos 2x dividido por 1 menos x. Vamos lá. 4 menos 2x, deixa eu pôr entre parênteses, né? Para ficar tudo no numerador, dividido por x menos 1. É isso mesmo? X menos 1. Não, é 1 menos x. Então, aqui vai ser 1 menos x. Tá? Legal. Percebam, então, ó, a assíntota horizontal é o 2. Tá? Por quê? Porque, ó, menos 2 dividido por menos 1 vai dar 2. Legal? Já que os coeficientes são iguais, a gente tem que... Os coeficientes não, os expoentes das incógnitas são iguais, a gente tem que dividir os coeficientes, os números que multiplicam essas incógnitas que têm esses expoentes. Menos 2 dividido por menos 1 é 2, assíntota horizontal. E a assíntota vertical, o x não pode ser 1. Então, ó, aqui ele nunca vai cruzar na linha imaginária x igual a 1. Legal? Então, pessoal, essas são, né, funções racionais. Funções aí que aparecem para a gente com muita frequência, a gente tem que dar bastante atenção a elas, justamente por quê? Porque tem regiões de proibição, tá? As assíntotas. Legal? Beleza. Voltando aqui, vamos falar agora sobre composição de funções. Tá? Então, ó, o que é uma composição de funções? Formada por duas funções, no caso aqui f e g, onde o domínio da função g é igual ao contradomínio da função f. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho a função ó, f de x, tá? Então, seria esse conjunto imagem aqui, f de x, que depende do x, que é o a. Então, essa é a função f. O que seria a composição da função? Seria essa função f, ela virá, né, o domínio, né, da função g. Ó, f de x virou o domínio da função g. Então ficou g f de x. Isso é, a função f de x está no interior da função g. A gente pode representar dessa forma também, ó. G, tá? Essa bolinha aqui, a gente fala g o f, tá? Ou g f de x. É assim que a gente representa a composição de funções. E isso é muito importante para a gente, vocês vão ver, né? Tem um tipo aí de função de ativação que a gente vai estudar que usa esse conceito, e tem uma derivada, que é chamada regra da cadeia, que usa também composição de funções. Vamos a alguns exemplos, ó. Dadas as funções compostas a seguir, separe-as em duas funções distintas. Então, eu tenho, ó, h de x é igual a cosseno de x à quinta. Como que a gente pode escrever duas funções com essa daqui? Pessoal, olha que simples. Eu posso criar uma função g de x, que é igual a x à quinta, que é justamente esse termo que está aqui no interior da função cosseno. E a função f de x seria cosseno de x. Aí, pessoal, se eu se eu pegar essa função g de x, que é x à quinta, e colocar no interior da função f de x, ó, onde tiver x na f de x, eu ponho um x à quinta. Então vai ficar cosseno de x à quinta. Então aqui a gente pode juntar essas duas funções e ter essa única função que é cosseno de x à quinta. Então, esse h de x é igual a f de g de x. Isso é, a função g de x, ela está dentro da função f de x. Tá? Tá? Então, isso é uma função composta. Ou a gente representa f ou g de x. Um outro exemplo, ó. P de x é igual a e elevado a 2x mais 4. Tá? Então, ó, a gente pode ter simplesmente uma função f de x, que é 2x mais 4, que é o expoente, e a função g de x, que é o e elevado a x. Se eu juntar essas duas, isso é, pegar a função f de x e jogar
né, colocá-la no interior da g de x, ela ser o domínio da g de x, então a f de x, isso é o 2x mais 4, ele entra no lugar do x. Então fica e elevado a 2x mais 4. Então, juntando essas duas funções, só que agora a função f, né, ela estando no interior da função g, a gente chega na função p, e elevado a 2x mais 4. Tá? Então, a gente pode concluir que p de x é igual a g f de x. Percebam, f de x é o domínio de g. Isso, ele está no interior aqui da função g. Ou a gente escreve g o f de x. Legal? Então, essa é a ideia de composição de funções. Uma função dentro da outra, tá? Ou eu tenho uma função que eu consigo desmembrar em duas outras, tá? E é esse desmembramento é que muito nos interessa, tá? Não só o desmembramento, mas como a junção também, né? Mas esse processo de juntar e desmembrar é um processo bastante interessante para a gente. Legal? Bom, pessoal, como eu falei, ia dar uma passada rápida nesses conceitos. Quando eles aparecerem aí para a gente retoma, tá? Mas são situações aí bem específicas, né? E quando aparecer, com certeza eu vou lembrar vocês sobre elas. Bacana? Legal, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Na próxima aula a gente continua, né? Fechamos aqui o estudo de funções, né? Treina, pega essas funções, põe lá em Python, né? Eu só mostrei aqui em Desmos, justamente para vocês irem lá, tentarem montar em Python tudo, né? Vocês vão ver que a função racional não fica legal, fica igual a função tangente, não fica uma visualização legal, tá? Mas é bom vocês tentarem, beleza? Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. Um grande abraço.